Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o teorema fundamental da aritmética. Um teorema bem simples, mas muito usado em matemática. Vamos lá? O que diz o teorema fundamental da aritmética? Diz o seguinte, que todo número natural A maior do que 1, qualquer que seja o número natural maior do que 1, ou ele é primo, ou se escreve como produto de números primos. Pronto, é isso que diz o teorema fundamental da aritmética. Simples, né? Qualquer que seja o número natural que você imaginar maior do que 1, ou ele é primo, ou se escreve como produto de primos. Isso que diz o teorema. Então, por exemplo, se você pensar no 7, bom, o 7 é primo. Mas se você pensar no 6, opa, o 6 não é primo, o 6 é um número composto. De acordo com o teorema, esse 6 pode ser escrito como produto de primos, não é verdade? Olha só, o 6 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3, um produto de primos. É isso que diz o teorema fundamental da aritmética. Qualquer que seja o número natural maior do que 1, ou ele é primo, ou se escreve como produto de primos. Bom, alguns exemplos. Fatore os números 360, aqui já no item A. Fatorar um número significa escrever esse número como produto de primos. Mas aí, professor, como é que eu vou fazer para obter a forma fatorada desse 360? Será que eu vou ter que ficar chutando? Existe algum procedimento? Existe. O procedimento é o seguinte. Para você obter a forma fatorada de um número, você vai fazer o seguinte. Escreve o número 360, e dê um traço do lado. Dê um traço do lado. Bom, agora você vai fazer as seguintes contas. O 360 dá para dividir por 2? Dá. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar o 2 aqui e dividir 360 por 2, isso dá quanto? 180. Excelente. Bom, agora olha para o 180. O 180 dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então você coloca mais um 2 aqui e o resultado você coloca aqui embaixo. 180 dividido por 2 vai dar 90. Agora olha para o 90. O 90 dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então você coloca mais um 2 aqui e coloca o resultado da divisão aqui embaixo. 90 dividido por 2, 45. Opa, agora eu tenho um 45. 45 dá para dividir por 2? Não dá. Bom, então você vai passar para o próximo primo, né? O primeiro primo é o 2, o próximo primo é o 3. Agora verifique. O 45 dá para dividir por 3? É divisível por 3? Por quê? Porque a soma dos algarismos é 9, e o 9 é divisível por 3, e, portanto, o 45 é divisível por 3. Então, o que você faz agora? Você coloca o 3 aqui, 45 dividido por 3, isso vai dar 15. Continua com 3 ainda. O 15 dá para dividir por 3? Dá. Então, você coloca mais um 3 aqui, 15 dividido por 3 dá 5. Bom, o 5 não dá para dividir por 3. O 5 vai dar para dividir por 5, né? Por 5 agora, que é o próximo primo. Você tem que ir colocando aqui à direita os primos em ordem crescente. Primeiro verifica se dá para dividir por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7 e assim por diante. E 5 dividido por 5 dá 1. Quando você obtiver 1, você para com o processo. E aí você vai observar que a forma fatorada do 360 vai ser 1, 2, 3, 2 elevado a 3. Olha, porque aqui tem 3, 2, vai ser o 2 elevado a 3, vezes, aqui tem 2, 3, então é 3 ao quadrado, vezes 5. Pronto. Então, o 360, a forma fatorada do 360 é 2 elevado a 3, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Aqui está a forma fatorada do 360. Vamos fazer mais um? Na verdade, vamos fazer esses 4 aqui bem devagarzinho para que você entenda bem o processo. O que eu devo fazer mesmo para obter a forma fatorada? Escreve o número, 150, dá um traço do lado. E vamos às contas. O 150 dá para dividir por 2? Dá, né? É um número par. Dá para dividir por 2 e 150 dividido por 2 dá 75. Vamos lá, agora olha para o 75. Dá para dividir por 2? Não. Vamos para o próximo primo. O próximo primo é o 3. 75 dá para dividir por 3? Sim, porque 7 mais 5 dá 12 e o 12 é divisível por 3. Estou usando aqui o critério de divisibilidade por 3. Então, 75 dividido por 3, dá para dividir por 3, isso vai dar 25. Agora olha para o 25. Dá para dividir por 3? Não dá mais, né? 2 mais 5 dá 7, não é divisível por 3. Bom, vamos para o próximo primo. O próximo primo é o 5. O 25 dá para dividir por 5? Dá. Então você coloca 5 aqui,
25 dividido por 5 dá 5. E agora o 5 vai dar para dividir por 5, né? Vai dar 1. Obteve 1, parou o processo. Parou o processo. Dessa forma, a forma fatorada do 150 vai ser 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, olha, o 150, que é um número composto, de acordo com esse teorema, pode ser escrito como produto de primos. De que maneira? Assim, ó. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Tudo bem? Teorema fundamental da aritmética. Ele é chamado de fundamental, pessoal, porque em várias situações dentro da aritmética a gente vai estar usando esse teorema, conforme você vai ver nos próximos exemplos. Aguarde e confie. Agora o 500. Obter a forma fatorada do 500. Quer dar uma paradinha no vídeo? Dá uma paradinha no vídeo. Tenta fazer o 500. Daqui a pouco a gente volta. Isso. Vamos lá. Vamos fazer. Então, 500. Dá um traço aqui. Bom, dá para dividir por 2? Dá. 500 dividido por 2 dá 250. 250 dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então, você coloca o 2 aqui. 250 dividido por 2 vai dar 125. 125 dá para dividir por 2? Não. Vamos para o próximo primo, que é o 3. 125 dá para dividir por 3? Não dá, né? O 125 não deu para dividir por 2. O 125 não vai dar para dividir por 3, porque a soma dos algarismos aqui dá 8. O 8 não é divisível por 3. Vamos para o próximo primo, que vai ser o 5. 125 dá para dividir por 5? Sim, né? Porque termina em 5. E 125 dividido por 5 vai dar 25. Novamente por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E mais uma vez por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Chegou em 1, parou o processo. Então, a forma fatorada aqui vai ser o quê? 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E o 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. Então, o 500, de acordo com o teorema, pode ser escrito como produto de primos. De que maneira? Assim, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Vezes 5 ao cubo. Bom, agora o 240... Vamos lá, 240 dá para dividir, dá um traço do lado, dá para dividir por 2, dá 120. Tenho certeza que agora você já entendeu o processo, na verdade? Por 2 dá 120, por 2 ainda vai dar 60, ainda dá por 2 dá 30, ainda dá por 2 dá 15, agora não dá mais por 2, vai dar por 3, vai dar 5 e agora por 5 dá 1, excelente. Chegou no 1, parou o processo. Bom, a forma fatorada vai ser 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 5. Pronto. Então, o 240, de acordo com esse teorema, pode ser escrito assim, olha. 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 5. Tranquilo? Teorema fundamental da aritmética. Todo número natural maior do que 1, ou ele é primo, ou pode ser escrito como produto de primo, conforme eu mostrei aqui para vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai resolver mais alguns exemplos que, na verdade, são aplicações do teorema fundamental da aritmética. A primeira aplicação do teorema fundamental da aritmética, que nós vamos expor aqui na frente, é o cálculo de raízes. Cálculo de raiz quadrada, cálculo de raiz cúbica, cálculo de raiz quarta. Tá? A gente vai usar o teorema fundamental da aritmética para calcular raízes. Antes da gente passar a resolução, eu preciso relembrar algumas coisas aqui com vocês a respeito da radiciação. Bom, a primeira propriedade que eu quero relembrar aqui com vocês é a seguinte, é que a raiz do produto, ou seja, a raiz de índice n de A vezes B é igual a raiz de índice... Eu vou considerar raiz quadrada, mas na verdade vale para raiz de ordem de índice n qualquer. Então, raiz de A vezes B é raiz de A vezes raiz de B. Por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 9 é o mesmo que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Pronto. A raiz do produto é o produto das raízes. Observa, vamos ver se é verdade mesmo? Olha só.
4 vezes 9 dá 36. Raiz quadrada de 36 dá 6. Igual, vai para o segundo membro. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Observe, a igualdade é verdadeira. 6 é igual a 2 vezes 3. Então, a primeira mensagem aqui é a seguinte. A raiz do produto é o produto das raízes. A raiz do produto é o produto das raízes. Vale observar que não vale a soma, hein? A raiz da soma não é a soma das raízes. Por exemplo, raiz quadrada de 9 mais 16 é diferente de raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16. Observe, 9 mais 16 dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Isso é diferente de raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. Realmente o 5 é diferente de 3 mais 4. Tudo bem? Então, primeira mensagem. A raiz do produto é o produto das raízes. A segunda mensagem é a seguinte. Antes da gente concluir, vamos fazer alguns treinos. Olha só. Bom, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Observe que o 3 ao quadrado é 9. Então, isso é o mesmo que raiz quadrada de 9. E qual a raiz quadrada de 9? 3. Mais um exemplo. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Ora, o 2 ao cubo é 8, então isso é o mesmo que raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 que vai dar 8. Entenderam a jogada? Mais um exemplo aqui. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. É o mesmo que raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 25. E a raiz quadrada de 25 dá 5. Lembrando que aqui, quando não aparece o índice é 2. O que esses três exemplos vêm mostrar pra gente, pessoal? Vê se você concorda comigo. O que esses três exemplos vêm mostrar pra gente? Eles vêm mostrar pra gente que raiz quadrada de 3 ao quadrado, se você quiser calcular, de certa forma você pode cortar a raiz com o expoente, olha, sobra o 3. É isso que eu estou dizendo, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Corta esse com esse, sobra o 3. Raiz cúbica de 2 ao cubo, corta esse com esse, sobra o 2. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, corta esse com esse, sobra o 5. Entenderam a lógica da coisa? Então, raiz quinta de 3 elevado a 5. Quanto é que vai dar isso? 3, na verdade. Funciona o corte que o aluno adora. Então, a outra observação aqui é a seguinte. Raiz de índice n de um número a elevado a n, funciona o corte aqui sem problema nenhum e sobra o a. É claro que tem algumas observações a respeito desse a, mas não vamos entrar nesse mérito não. Bom, então essas são as duas observações aqui importantíssimas. A raiz do produto é o produto das raízes e a raiz de índice n de a elevado a n, funciona o corte aqui, sobra o a. Bom, então tá. Como é que a gente vai fazer, professor, para calcular a raiz quadrada de 144 usando o teorema fundamental da aritmética? Assim, olha, primeira providência é você fatorar o 144. 144 dá um traço do lado. Vamos lá. Dá para dividir por 2, vai dar 72. Vai dividir por 2, vai dar o que agora? 36. Por 2 vai dar 18. Por 2 agora vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por fim, por 3 vai dar 1. Chegou no 1, parou o processo. Bom, como eu quero calcular uma raiz quadrada, você vai procurar juntar esses fatores de 2 em 2. Observe, você vai considerar um 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Agora um outro 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado aqui. E por fim, mais um 3 ao quadrado. Bom, dessa forma, raiz quadrada de 144 é o mesmo que raiz quadrada de quem? De 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Excelente, excelente. Bom, mas o que a gente treinou aqui, pessoal? O que a gente treinou aqui? A gente treinou que a raiz do produto é o produto das raízes. E aqui eu tenho a raiz de um produto, tá vendo o sinalzinho de vezes aqui? Então a raiz do produto é o produto das raízes. Então isso é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Foi isso que a gente treinou? Raiz do produto é o produto das raízes. Bom, agora vou usar a observação 2. Observação 2, olha. Raiz quadrada de 2 ao quadrado funciona o corte sobre o 2.
Novamente, raiz quadrada de 2 ao quadrado funciona o corte sobre o 2. Então, vezes 2. E aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado funciona o corte também sobra o 3. Pronto. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Raiz quadrada de 144 é o 12. Observe, calculamos usando o teorema fundamental da aritmética. Cabe uma observação, pessoal. Se a partir daqui você quiser pular direto para cá, sem fazer essa passagem, não tem problema. Eu fiz essa passagem para te convencer que o processo funciona mesmo através das propriedades da radiciação. Tá? Então, a partir daqui, se você quiser pular para cá, não tem problema nenhum. Como é que você vai proceder? Número ao quadrado, né, dentro de uma raiz quadrada, né, desde que você tenha aqui um produto, ele sai da raiz. Tudo bem? Mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo. Mais um exemplo. Agora deixa eu apagar isso aqui. Tá, agora eu vou fazer, por exemplo, o 3.375. Item B aqui, olha. Só que é raiz cúbica agora, ó. Raiz cúbica de 3.375. Excelente. Ah, professor, mas o processo vai ser o mesmo? Vai ser exatamente o mesmo processo. Qual é a primeira providência? É fatorar o 3.375. Vamos lá. 3.375 dá um traço do lado. Dá para dividir por 2? Não dá, né? Porque o número é ímpar. Dá para dividir por 3? Vamos ver? 3 mais 3 dá 6, 6 mais 7 dá 13, 13 mais 5, 18. 18 é divisível por 3 e, portanto, o número é divisível por 3. Então, 3.375 dividido por 3, isso vai dar 1.125. 1.125. Dá para dividir por 3 ainda? Dá, né? Porque a soma dos algarismos aqui desse número dá 9. Sendo 9 divisível por 3, o número também é divisível por 3. Então, dá para dividir por 3 novamente. Isso vai dar 375. 375. Observe que a soma dos algarismos é um número divisível por 3, né? A soma dos algarismos dá 15. Então, portanto, esse número aqui ainda é indivisível por 3. 375 dividido por 3 vai dar 125. Agora, não vai dar por 3 mais, né? Porque a soma dos algarismos aqui é 8. 8 não é divisível por 3. Vamos para o próximo primo, que é o 5. Dá para dividir por 5? Dá. 125 dividido por 5 dá 25. Agora, por 5 de novo, vai dar 5. E mais uma vez, por 5 vai dar 1. Chegou em 1, finalizou o processo. Agora, o detalhe aqui é o seguinte, pessoal. Presta atenção nesse detalhe. O que a gente fez aqui no 144? A gente foi agrupando de 2 em 2, que eu estava falando de raiz quadrada, raiz de índice 2. Como eu estou falando de raiz cúbica, eu quero calcular uma raiz cúbica, você vai agrupando de 3 em 3, entendeu? Raiz quarta, você vai agrupar de 4 em 4, raiz e assim por diante. Dessa forma. O 3.375 vai ser 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Tem que procurar agrupar de 3 em 3, tá? Então vamos às contas. Raiz cúbica de 3.375 é o mesmo que raiz cúbica de quem? De 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. A partir daqui, conforme eu disse para vocês, você pode pular essa etapa e pode dar um resultado direto, não é verdade? Olha, 3 ao cubo dentro de uma raiz cúbica, opa, corta esse com esse, sobe o 3. É o corte que o aluno adora, não é verdade? Esse cubo aqui também com o índice da raiz vai sobrar o 5. E 3 vezes 5, 15. Olha que maravilha! Raiz cúbica de 3.375 é 15. Calcular raiz agora usando o teorema fundamental da aritmética, moleza, não é verdade? Vamos lá, mais um exemplo para a gente, mais um item, né, para a gente finalizar esse exemplo. O item C agora, vai ser raiz quarta de 1.296. Raiz quarta de 1.296. O que fazer inicialmente? Fatorar um número. Então vamos lá. 1.296. Dá para dividir por quanto, hein? Dá para dividir por 2, na verdade? Dá para dividir por 2. E 1.296 dividido por 2 vai dar 648. 648. Bom, dá por 2 ainda, né? 648 dividido por 2 vai dar 324.
Ainda dá para dividir por 2. 324 dividido por 2 vai dar 162. 162. Ainda dá para dividir por 2, vai dar 81. Agora não dá por 2 mais, né? Vai dar por 3. Vai dar 27 por 3. Dá 9 por 3. Dá 3 por 3. Opa, deu 1. Deixa eu escrever aqui em cima, tá bom? Bom, agora, como eu estou calculando uma raiz quarta, você vai agrupar de 4 em 4. Então vai ser o 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Vezes 3 elevado a 4. Dessa forma, raiz quarta de 1.296 é o mesmo que raiz quarta de quem? De 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Novamente, esse aqui, né? Esse 4 com esse você vai cortar e esse aqui também. Vai sobrar o 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6. Ou seja, a raiz quarta de 1.296 é 6. Mais um exemplo. Verificar pela decomposição em fatores primos se 1620 é divisível por 108. Se 1620 é divisível por 108. Então tá, pessoal. Aqui está o 1620, aqui está o 108. Tá? Ele não está pedindo para você fazer as continhas e verificar se o 1620 é divisível por 108. Ele quer que você use a decomposição em fatores primos. Ele quer que você use o teorema fundamental da aritmética. Tudo bem? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos fatorar o 1620 e o 108 e ver o que nós vamos achar? Vamos lá. 1620. Dá para dividir por 2 aqui, vai dar 810. Agora por 2 vai dar 405. Agora por 3, dividido por 3 aqui vai dar quanto? 405 dividido por 3 vai dar 1, 10, 3, 135. 135. Dá por 3 ainda, vai dar 45. Ainda dá por 3, vai dar 15. Por 3 dá 5 e por 5 dá 1, né? Dá 1. Tudo bem? Logo, a forma fatorada do 1620 é 2 ao quadrado. Ó, 2 ao quadrado. Vezes 3 elevado a 4. Vezes 3 elevado a 4. Vezes 5. Agora eu vou fatorar o 108. 108, vamos lá. Dá para dividir por 2 aqui, vai dar 54. Por 2 dá 27. Agora por 3 vai dar 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Ou seja, a forma fatorada do 108 é 2 ao quadrado, vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo. Pronto, agora vamos pensar, pessoal, vamos pensar. Olha só. O 1620 vai ser divisível por 108, se a forma fatorada do 108 estiver contida na forma fatorada de 1620. Entenderam? Vou repetir para vocês, devagarzinho. Ó, o 1620 vai ser divisível por 108 se a forma fatorada do 108 estiver contida na forma fatorada de 1620. Isso está acontecendo? Vamos verificar? Olha, aqui eu tenho um 2 ao quadrado. Aqui tem 2 ao quadrado? Tem. Aqui eu tenho um 3 ao cubo. Aqui tem um 3 ao cubo? Tem até o 3 elevado a 4. Então a forma fatorada do 108 está contida na forma fatorada do 1620, portanto, o 1620 é divisível por 108. Entenderam? Vamos lá. Próximo exemplo diz o seguinte: calcular o menor valor pelo qual se deve multiplicar 192 para se obter um produto múltiplo de 80. Determinar o menor valor, que eu estou chamando de x aqui, ó, o menor valor de x, que eu devo multiplicar o 182, de tal forma que esse produto aqui, olha, 192x, seja múltiplo de 80. Tudo bem? Determinar o menor valor de x, tal que o 192x é um múltiplo de 80. Bom, para resolver esse problema, a gente vai inicialmente fatorar o 192 e 80. Vamos fazer isso? 192, dá um traço aqui do lado.
Dá para dividir por 2, vai dar 96. Agora por 2 vai dar 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Um pouco mais. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 dá 1. Pronto, chegou no 1 para o processo. Dessa forma, a forma fatorada do 192 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6 vezes 3. Então, o 192x vai ser 2 elevado a 6 vezes 3 vezes x. Excelente, excelente. Agora eu vou fatorar o 80. Vamos lá. Fatorando o 80. 80, dá um traço do lado. Dá para dividir por 2, dá 40. Por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Então, a forma fatorada do 80 vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4 vezes 5. Então, o 80 é igual a 2 elevado a 4 vezes 5. Excelente, excelente. Bom, antes da gente dar o resultado final, vamos fazer um treino aqui? Olha só. O 72, ele é múltiplo de 12. O 72 é múltiplo de 12. Porque o 72 é 12 vezes 6, né? Então é múltiplo de 12. Bom, a fatoração do 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. 2 ao cubo dá 8, 3 ao quadrado 9, 8 vezes 9, 72. E a fatoração do 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Essa é a fatoração do 12. Bom, então o que a gente tem aqui? Olha, o 72 é múltiplo de 12. Vê se você concorda comigo. A forma fatorada do 12, que é o 2 ao quadrado vezes 3, está contida na forma fatorada do 72, que é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Observa, aqui tem um 2 ao quadrado, aqui tem um 2 ao cubo, e o 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2. Aqui tem um 3 e aqui tem um 3 ao quadrado, e o 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, se o 72, como o 72 é múltiplo de 12, a forma fatorada do 72 está contida na forma fatorada, a forma fatorada do 12 está contida na forma fatorada do 72. E isso deve ocorrer aqui. Se esse número deve ser múltiplo de 80, a forma fatorada do 80 deve estar contida na forma fatorada de 192x. Tudo bem? Bom, então vamos analisar. Bom, aqui no 80 eu tenho 2 elevado a 4. Aqui tem um 2 elevado a 4? Tem um 2 elevado a 6, que é o 2 elevado a 4 vezes 2 ao quadrado. Bom, aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 5? Não tem. Significa então que o x vai valer 5. Acabou. Isso implica essas duas coisas aqui, né? As duas fatorações aqui, essas duas fatorações, mostram pra gente que o x é igual a 5. Excelente. Aí você poderia estar me questionando, mas professor, não poderia ser x igual a 5 ao quadrado, por exemplo, que é o 25? Poderia. Mas o problema está pedindo um menor valor de x, tal que o 192x é um múltiplo de 80. E o menor valor de x que satisfaz essa condição é o x igual a 5. Próximo exemplo, determina os divisores de 30. Determinar os divisores de 30. Então tá, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o 30 aqui e eu quero determinar os seus divisores. Bom, esse problema, pessoal, a determinação dos divisores de um natural, é mais uma aplicação do teorema fundamental da aritmética. Como é que a gente deve proceder? Inicialmente, fatorar um número como a gente está acostumado. Então vamos fatorar o 30? Então vamos lá. Dá um traço do lado. Dá para dividir por 2, vai dar 15. Agora por 3 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Excelente, excelente. Muito bem. Aqui está a fatoração do 30. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai dar mais um traço à direita, só que um pouquinho mais acima, tá? Um pouquinho mais acima do que esse traço que você deu. E esse traço vai até o 5, até o último número que aparece aqui. Depois você acrescente o 1 aqui em cima. Por que você está colocando o 1? Porque o 1 é divisor universal, o 1 é divisor de todo número natural. Portanto, ele vai fazer parte aqui da nossa solução. Então já coloquei o 1 aqui em cima. Bom, agora você vai fazer o seguinte. Olha para o 2. Olha para o 2. Você vai multiplicar o 2 por todos os números que estão acima dele e à direita da linha vermelha, que é apenas o 1, né? Então vamos lá. E vai colocar o resultado na linha do 2. 2 vezes 1, 2. Pronto, agora vamos para o próximo número. O próximo número é quem? O 3. O que você vai fazer?
vai multiplicar o 3 por todos os números que estão acima dele e colocar o resultado na frente do 3, na linha do 3. Então vamos lá, ó. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. Vamos para o próximo número. O próximo número é o 5. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar o 5 por todos os números que estão acima dele e colocar o resultado na frente, na linha do 5. Então, devagarzinho para você entender, ó. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 6, 30. Acabou. Aqui em vermelho estão os divisores de 30. O conjunto dos divisores de 30, colocando aqui em ordem crescente, é qual? É o 1, é o 2, é o 3, é o 5, é o 6, o 10, o 15 e o 30. Certo? Mais um exemplo. Determinar agora os divisores de 24. Os divisores de 24. Bom, então novamente você coloca o 24 aqui. Fatora o 24, né? A primeira providência é fatorar o 24. Vamos lá. 24. Dá para dividir por 2, dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. O que você vai fazer agora? Vai dar um traço um pouquinho acima desse. Um pouquinho mais acima. E já coloca o 1, porque o 1 é o divisor universal. Muito bem. O que fazer agora? O próximo passo é multiplicar esse 2 por todos os números que estão acima dele e colocar o resultado na frente do 2, desse 2, na linha desse 2. Vai ser apenas o 2 vezes 1, né? E o 2 vezes 1 dá 2. Vamos para o próximo 2. O que você vai fazer agora? Multiplicar esse 2 por todos os números que estão acima dele e colocar o resultado na linha do 2, na frente desse 2. Então, 2 vezes 1 dá 2, não precisa colocar, porque já tem um 2 aqui. E 2 vezes 2, 4. Excelente. Vamos para o próximo número, que é esse 2. O que fazer? Multiplica esse 2 por todos os números que estão acima dele e coloca o resultado na frente. 2 vezes 1, 2, não precisa colocar, porque já tem aqui. 2 vezes 2, 4, não precisa colocar, porque já tem aqui. E 2 vezes 4, 8. Quando se repetir, não precisa colocar. Tá bom? Agora vamos para o último número, 3. O que você vai fazer? Multiplicar esse 3 por todos os números que estão acima dele e colocar o resultado aqui na frente. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Depois 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Pronto, acabou o processo. Os números em vermelho, são os divisores de 24. Assim, o conjunto dos divisores de 24 é formado pelos seguintes elementos, colocando em ordem crescente. 1, 2, 4... Opa, 3, né? 1, 2, 3... 4... Qual é o próximo agora? É o 6, é o 8, é o 12 e o 24. Aí, ó, mais uma aplicação do teorema fundamental da aritmética. Uma observação, pessoal. Esses dois exemplos vêm mostrar para a gente que não existe uma proporcionalidade quando a gente fala em quantidade de divisores. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior um número, maior a quantidade de divisor. Isso não funciona, porque, olha só, o 30 possui 8 divisores, né? 8 divisores, e o 24 também possui 8 divisores, né? Apesar deles serem diferentes. Um outro exemplo, o 10. O 10 possui 4 divisores, o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Por outro lado, o 11 possui apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, porque o 11 é primo. Então não funciona. Quanto maior o número, maior a quantidade de divisores. Isso não funciona. Por fim, os divisores de 120. 120. Então 120, o que a gente deve fazer mesmo? Fatorar o número. 120, dá um traço do lado. Bom, dá para dividir por 2, vai dar 60. Por 2 vai dar 30. Por 2 vai dar 15, agora por 3 vai dar 5 e por 5 dá 1. Excelente. Aqui está a fatoração do 120. O que fazer agora? Dar um traço à direita um pouco mais acima. Pronto. E coloque o 1, porque o 1 é o divisor universal.
Bom, vamos lá, as contas. Você vai multiplicar esse 2 por todos os números que estão acima dele, que é apenas o 1, né? E coloca o resultado na frente. 2 vezes 1, 2. Vamos para esse 2 aqui agora. Multiplica esse 2 por todos os números que estão acima dele e coloca o resultado na frente. 2 vezes 1, 2. Não precisa colocar, porque já tem aqui. E 2 vezes 2, 4. Vamos para esse 2 agora. Multiplica esse 2 por todos os números que estão acima dele e coloca o resultado na frente. 2 vezes 1, 2. Já tem aqui, não precisa colocar. 2 vezes 2, 4. Já tem aqui, não precisa colocar. 2 vezes 4, 8. Excelente. Agora vamos para o 3. Multiplica o 3 por todos os números que estão acima dele, coloca o resultado na frente. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Pronto. Vamos para o último número, que é o 5. Você vai multiplicar o 5 por todos os números que estão acima dele e colocar o resultado na frente. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3 agora 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. E por fim, 5 vezes 24 é 120. Portanto, os divisores de 120 são quais? Colocando em ordem crescente, que vai ser o 1, tá aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, depois do 6 o 8, depois do 8 vem o 10, 12, quem mais? 15, 12, 15, depois vem o 20, depois o 24, né, o 24 aqui, o 30, depois do 30 o 40, o 60 e, por fim, o 120. Pronto, aqui está o conjunto dos divisores de 120. Próximo exemplo, determine quantos divisores naturais possui o número 72. Quantos divisores naturais possui o número 72? Esse exemplo é um pouquinho diferente do anterior. No anterior a gente estava descrevendo os divisores de um número natural. Aqui eu não quero saber quais são, eu quero saber apenas quantos são. No anterior eram quais são. Esse aqui, quantos são. Como fazer, professor? Fatorar o número. Novamente você vai fatorar o número. Então vamos lá, 72. Dá para dividir por 2, vai dar 36, por 2 vai dar 18, por 2 vai dar 9, agora por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Muito bem. Dessa forma, a forma fatorada do 72 vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 2 elevado a 3, vezes 3 ao quadrado, né? Vezes 3 ao quadrado. Portanto, o 72 é 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado. Pessoal, agora é o seguinte. Existe uma regrinha prática para você calcular a quantidade de divisores de um número natural dada a sua forma fatorada. Não vou justificar essa regrinha aqui porque envolve um pouquinho de análise combinatória, princípio multiplicativo, mas acredita em mim que é a mais pura verdade. Para você determinar a quantidade de divisores de um natural, você vai olhar para a sua forma fatorada, fatorar o número, passo 1, fatorar o número, somar 1 a cada expoente e multiplicar. Essa é a regrinha. Fatora o número, soma mais 1 a cada expoente e multiplica os resultados. Dessa forma, o número de divisores de 72, olha só, o número de divisores de 72 vai ser o 3 mais 1, que multiplica 2 mais 1. 3 mais 1 dá 4. 2 mais 1 dá 3. E 4 vezes 3 dá 12. Excelente. Então, o 72 possui 12 divisores. 12 divisores. Se você quiser descrever quais são os divisores, como a gente fez aí no exemplo anterior, né, você vai verificar que realmente são 12. Então, o que você deve fazer para determinar a quantidade de divisores de um número natural? Você vai fatorar um número. Quantidade de divisores naturais, eu estou falando aqui, tá, pessoal?
Porque o nosso universo aqui é o conjunto dos números naturais. Você vai fatorar o número. Depois de fatorar o número, você vai somar mais 1 a cada expoente e multiplicar. Então, observa, aqui é 3, coloquei 3 mais 1. Aqui é 2, coloquei 2 mais 1. Multiplica os resultados. 3 mais 1 dá 4, 2 mais 1 dá 3 e 4 vezes 3, 12. O 72 possui 12 divisores. Tudo bem? Mais um exemplo. Quantos divisores possui o número 144? Deixa eu aproveitar aqui mesmo, né? Aproveitar aqui. Agora o 144. O que eu devo fazer, professor? O que eu devo fazer? Você deve fatorar um número. Vamos lá. Dá para dividir por 2. Tá? Aqui vai dar 72. Dá para dividir por 2. Vai dar 36. Por 2, 18. Por 2 vai dar 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, a forma fatorada do 144 vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. O que eu devo fazer mesmo para determinar a quantidade de divisores? Soma mais 1 a cada expoente, fatora o número, fatorei. Soma mais 1 a cada expoente e multiplica. 4 mais 1 vezes 2 mais 1. 4 mais 1 vai dar 5. 2 mais 1 dá 3. E 5 vezes 3, 15. Pronto. O 144 possui 15 divisores. Mais um exemplo, qual o valor de n para que o número 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, né, elevado a n, 5 elevado a n, admita 60 divisores? Qual deve ser o valor desse n para que esse número aqui admita 60 divisores, para que ele possua 60 divisores naturais? Bom, então tá, pessoal, vamos organizar as contas? O que eu devo fazer para computar a quantidade de divisores de um número natural? Você vai somar 1, né, mais 1 a cada expoente e multiplicar. Vamos fazer isso? Então, aqui vai ficar 3 mais 1. Vou multiplicar por 2 mais 1. E vou multiplicar por n mais 1. Não é assim que a gente deve fazer para computar a quantidade de divisores de um número natural? Olha para a forma fatorada, soma mais 1 a cada expoente e multiplica. Essa quantidade, de acordo com o enunciado do problema, deve ser igual a 60, porque o problema está falando que esse número possui 60 divisores. Então, isso aqui deve ser igual a 60. Bom, um pouco mais. 3 mais 1 vai dar 4. Vezes 2 mais 1 vai dar 3. Vezes n mais 1 igual a 60. Bom, 4 vezes 3 dá 12, que multiplica n mais 1 é igual a 60. Bom, pessoal, a partir daqui, se você já tem algum conhecimento em equação do primeiro grau, pode resolver usando os procedimentos ali para a resolução de uma equação do primeiro grau. Caso contrário, sendo n aqui um número natural, né, fica fácil da gente determinar o seu valor. Veja bem, olha só. Eu estou multiplicando duas quantidades, dois números naturais, um é o 12 e o outro é o n mais 1. E o resultado dessa multiplicação está dando 60, não é verdade? 12 vezes um número está dando 60. Quanto vale esse número aqui? 5, na verdade, porque é o 12 vezes 5 vai dar 60. Então, isso que está dentro do parênteses deve ser igual a 5. Se isso que está dentro do parênteses deve ser igual a 5, quanto deve valer o n? 4, porque o 4 mais 1 dá 5. Pronto, tá bom. Então, isso implica n igual a 4. Acabou.